Você vai assistir a mais um vídeo do Veritatis Splendor. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você muito especial. Clique no sininho, né, das notificações, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para que possamos ter uma qualificação melhor dentro do YouTube e possamos alcançar mais almas para Deus e para o redil da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Olá, meus caros, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos à Semana da Apologética Católica. É o terceiro dia, somente o terceiro dia, segunda live. Vamos chamar o professor aqui. Aí, grande Alessandro. Amém. Muito obrigado por participar aqui conosco da nossa Semana da Apologética Católica. Seja muito bem-vindo ao Cooperadores da Verdade, meu caro. É uma honra, uma grande honra, né? Cresci aqui na igreja, consumindo seus conteúdos, e é um prazer imenso encontrar com você aqui. Que alegria. Eu queria agradecer, né, pelo convite, né? Me sinto muito lisonjeado. Deus faz coisas maravilhosas apesar de nós. Eu sempre, eu sempre digo isso, né? Quer dizer, não somos nós, é Deus, né? Quer dizer, quando o martelo é bem pregado, não é porque o martelo é bom, né? Porque o mecânico é bom, né? Que é Deus, que nos usa como instrumento. A gente sempre tem que ter isso em mente, né? Que nós não somos nada. Sempre nós nos colocamos à disposição de Deus, as coisas acontecem. Foi isso que aconteceu comigo, com Veritatis Splendor, né? E uma grande alegria poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência aí, né, de 20 anos de apologética católica aí, né, nos meios digitais, na internet, e agora nesse novo contexto de redes sociais, Instagram, YouTube e Twitter, estamos aprendendo, né, a lidar com essas coisas todas. Mas vamos lá. Uma grande alegria. De fato, a Semana da Apologética Católica não seria completa sem a sua presença aqui. Acho que todos aqui concordariam com isso. Né? Então, antes do professor começar a exposição dele, só aqueles recadinhos rápidos de sempre, né? As perguntas a gente deixa lá para o finalzinho, se der um tempinho a gente faz, ok? E o recado, então, da promoção da editora Vozes, né? A editora Vozes que procurou o Cooperadores da Verdade, depois que tomou ciência aqui da Semana da Apologética Católica, e ofereceu um cupom de desconto para todos vocês que acompanham aqui a Semana da Apologética. Cooperadores 25. Qualquer compra que você fizer no site vozes.com.br, você vai ganhar 25% de desconto. E para as compras acima de R$ 100, o frete é grátis. Então aproveite aí essa promoção que a Que editora moleza, hein? Vozes, que a editora Vozes deu para a gente, né? E fica aqui meu agradecimento a eles também por terem procurado a gente e oferecido esse grande presente, tá bom? Professor, é com você então, o tempo é todo seu. Os primeiros passos do apologeta católico. Ninguém melhor do que você para falar sobre isso para a gente aqui. Obrigado. Antes de começar, eu gostaria de rezar uma Ave Maria, Vamos rezar. invocando a presença e a intercessão da nossa Mãe do Céu, para que aqueles que vão nos ouvir tomem algum proveito, tirem algum proveito, né, do que será dito, e que eu não fale nenhuma besteira aqui. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor,
Em nome do Pai, do Filho, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa agora e na morte. hora da nossa Amém. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse tema que você me propôs é bem difícil. Um tema bem difícil. Não existe uma receita de bolo, né? Mas nunca foi tão necessário se defender a fé quanto nos dias atuais. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que eu acredito que seja o tempo do fim, né? A gente nunca sabe quando Cristo vai voltar, mas Cristo nos deu os sinais, né? Nos ensinou sempre a olhar os sinais dos tempos. Nunca foi tão importante se defender a fé, ainda mais no momento de tanta confusão, de tanta balbúrdia, até mesmo dentro da igreja. Ontem eu estava assistindo a live com o professor Joel, né? Foi uma live maravilhosa. E eu concordo com ele em muito, né? Em tudo que ele expôs ali, mas principalmente no que ele disse no final, né? Que o grande problema hoje somos nós católicos. Né? Ele falou isso ontem. O grande problema hoje somos nós católicos. Né? Porque a igreja sempre foi atacada, sempre foi balbuciada, sempre será, né? Mas quando nós temos problemas dentro da igreja, aí é a coisa mais complicada, né? É como um câncer que vai operando dentro do organismo, né? Então, para nós falarmos dos primeiros passos do apologeta, que é um apologeta, nós temos primeiro que definir a apologética, né? Os professores anteriores já falaram um pouquinho sobre isso, né? Que é a defesa da nossa fé, mas eu queria pegar um princípio, né? Eu acho que o princípio do apologeta está aqui na primeira epístola de São Pedro, o capítulo 3, versículo 15. A primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ele fala aqui o seguinte, entre outras coisas, né? Mas bendizei Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre para responder a todo que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Mas fazei com modéstia e respeito, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos e os que caluniam o vosso bom proceder em Cristo. Né? Em outras versões, eu estou lendo a versão do Padre Mato Soares, né? Que é a versão que eu mais uso, mas algumas versões trazem respondei de bom grado, né? Aqueles que vos pedem a razão da vossa fé. Então, o apologeta ele tem que ter isso em mente. Responder de bom grado, responder com modéstia, né? A gente nunca pode procurar a defesa da fé ou defender a fé com soberba, querendo se colocar melhor do que o outro, né? Querendo julgar o outro pelo seu erro, né? Porque as pessoas que estão no erro, elas acham que estão com a verdade. Nós temos que ter isso em mente. Eu, quando era protestante, eu acreditava que aquilo era a mais pura verdade. Então, as pessoas, não é pelo fato delas errarem que elas são desonestas. Nós temos que ter isso em mente. Que aquelas pessoas com as quais nós estamos combatendo ou defendendo algum ponto doutrinário, elas estão enraizadas com a maior das boas intenções. Então, nós não podemos tratar essas pessoas com má fé, com soberba, né? Nos colocando melhores do que eles. Então, está aqui o princípio. Né? O primeiro princípio do apologeta está aqui. É bíblico. Né? Primeira carta de São Pedro, 3:15. Né? E a apologética,
eu costumo dividir a apologética em dois grupos, em dois grandes grupos, né? E dentro desses dois grupos nós temos aí outras subdivisões. Mas é apologética intramuros, né? Que é aquela que nós defendemos a fé para aqueles que estão dentro da igreja, que foi o que São Paulo fazia muito com as suas cartas, né? Ele escrevia para cristãos, ele não estava escrevendo para pagãos, né? Os erros aqui, erro dos hebreus, erro dos coríntios, erro dos gálatas, né? Então, ele estava escrevendo para cristãos. Então, aquela apologética intramuros, que hoje, praticamente, ela é bem nítida quando nós combatemos os erros da teologia da libertação, que é um erro que está enraizado dentro da igreja, e os erros dos modernistas, né? Também. Então, aquela apologética intramuros, eu chamaria assim. E o outro ramo, que é um outro ramo paralelo, chamaria de apologética extramuros, quando nós defendemos a nossa fé para os que estão fora dos muros da igreja. Aí nós temos uma variedade de segmentos, né? Temos aí os protestantes, os ateus, né? Uma apologética contra os erros da maçonaria, contra os erros do liberalismo, do comunismo, do Islã e da nova gnose, né? Que a gnose ela está sempre, né, vindo com a roupinha diferente, e agora ela vem com esse nome de perennialismo, né? A filosofia perene. Então, essa apologética extramuros. Então, basicamente, são esses dois tipos aí de ramos, né, de iniciativas que nós podemos atuar. Eu, quando comecei a minha história na apologética, foi muito... Eu não queria ser um apologista, um apologeta católico. Eu não procurei isso, né? Foi uma coisa que Deus foi conduzindo e foi uma coisa natural. Então, como eu disse que não existe uma receitinha de bolo, eu quero falar um pouquinho da minha experiência e, com base nela, a gente vai pegando aqui algumas coisas que eu acho úteis, né? Pode ser assim? Ótimo. Vamos lá. Bem, eu, Alessandro Lima, né, sou formado em tecnologia e processamento de dados pela UNEB de Brasília, sou especialista em engenharia de software pela Estácio de Sá, e tudo que sei sobre apologética, sobre doutrina da igreja, história da igreja, foi estudando. Eu sempre fui um grande curioso. Eu não tenho formação nenhuma eu não tenho nenhum diploma de teologia, não tenho nenhum mestrado, eu sou atrevido mesmo. Entendeu? Então foram 20 anos aí de puro atrevimento. Certo? Então, se o Veritatis Splendor deu os frutos que deu, nós devemos tudo isso a Deus. Porque eu não tenho essas capacidades de tantos outros professores que vão falar aqui, né, que tem tantos títulos, que tem tantas formações belíssimas, eu não tenho, tá? Eu realmente fui um grande curioso, né? Eu era protestante, certo? E anticatólico, e todo protestante anticatólico, não são todos que são anticatólicos, né? Diga-se essa grande verdade, mas eu era um protestante anticatólico e naturalmente eu fui combatendo na internet contra os católicos, certo? E me deparei com duas toras de madeira, né? O Carlos Martins Nabeto, que fundou o Veritatis comigo, e o professor Carlos Ramalhete, que falará amanhã, né? E através deles eu fui conduzido à fé católica, e essa história vocês já sabem, né? Já tem vários artigos na internet sobre isso, tem vídeos, enfim. Então, quando eu me converti para a fé católica, eu me senti chamado a esclarecer outros protestantes. Porque seria uma grande maldade, depois de ter passado por um processo de conversão, um processo longo, eu guardasse tudo aquilo para mim. Beleza, agora eu sei o que é verdade, vou ali para minha paróquia e vou ser feliz. Não.
eu não me conformava com isso. Eu tinha que falar, eu tinha que ajudar outras pessoas, né? E foi assim que eu entrei para a apologética. Aprendi a fazer apologética, será que eu posso dizer, se é que eu posso dizer isso? Com Carlos Ramalhete e com Carlos Nabeto. Eu era apaixonado pelos escritos, pela forma bonita e clara com que eles escreviam e debatiam. Foi realmente os meus grandes modelos. Então, o primeiro passo é uma das primeiras dicas que eu deixo para quem quer fazer apologética. Observe um apologeta. Observe o seu proceder, como ele escreve, como é que ele argumenta, né? É como um rapaz que quer ser jogador. Ele vai procurar um modelo. Eu quero jogar igual o Zico, né? Na minha época era assim, né? Eu quero jogar igual o Zico, eu quero jogar que nem o Roberto Dinamite, né? Depois as novas gerações têm outros modelos, né? Se você quer correr, eu quero correr igual o Usain Bolt, então você tem que ter um modelo para se espelhar. E o meu modelo naquela época foram esses grandes, né? O Carlos Nabeto e o Carlos Ramalhete. E eu realmente aprendi, assim, eu realmente tive amor pela apologética com eles, né? O Carlos Ramalhete é um monstro, certo? Sempre escreveu maravilhosamente bem. Eu era muito apaixonado por aquilo, e o Carlos Nabeto, da forma como ele abordava a patrística e sempre respondendo os questionamentos que eram trazidos para ele, ponto por ponto. Isso é muito importante também, né? Mas o apologeta, ele é um defensor da fé, certo? O apologeta católico, ele então defende a fé católica. Mas para você defender a fé católica, você precisa primeiro conhecer o que você defende. Senão não faz sentido. Certo? Depois que você conhece, aí vem o amor. Porque você não ama aquilo que você não conhece. Né? Então você precisa conhecer, você precisa estudar. Estudar o quê? Uma boa formação doutrinária. Estudar o catecismo, muito importante. Eu vejo muita gente recém-convertida já querendo. Não é assim que a banda toca, né? Estudar a patrística, patrologia, muito importante. A história da igreja. E, sobretudo, lá na frente, quando você tiver uma caminhada maior, na filosofia tomista. Né? Então, sem conhecer, então você precisa conhecer. Você precisa ser católico. Apologista católico. Então, quer dizer, você não vai ser um apologista católico se você não for católico. E você não é católico se você não conhecer o que ensina a igreja. E depois que você conhece, você precisa amar. Amar a igreja, amar a doutrina. Muitas vezes nós somos catequizados, né, doutrinados, e tudo fica só aqui na nossa cabeça, mas não fica aqui. Certo? Tudo faz muito sentido aqui, mas tem que fazer sentido aqui. É como um soldado que defende o seu país. Ele não quer atacar o inimigo, ele quer defender aquilo que ele ama, aquilo que está atrás dele. Então, o apologeta católico, ele não pode ter ódio pelo seu inimigo, ou com quem ele está combatendo, tendo alguma contenda. Isso não vem de Deus. Ele tem que ter amor àquilo que está atrás, aquilo que ele está procurando defender, que é a igreja, a sua doutrina, a sua tradição, a sua história, enfim. Né? E você não vive nada autenticamente se você não... e depois dizer, o conhecimento, o amor e depois a vivência. Você tem que viver isto.
Porque o amor que não se traduz em atos, ele é nulo. Ele é nulo, certo? Por exemplo, um pai que não cuida dos seus filhos, um marido que não cuida da sua esposa, não os ama. Então, o amor, ele sempre resulta, culmina em atos. Então, conhecer, amar e viver. E viver é o quê? Ter uma vida católica, uma vida sacramental, uma vida de oração e uma vida de piedade. Muitas vezes como eu disse, nós somos instrumentos. Quem converte, quem convence é Deus, é o Espírito Santo. E muitas vezes você ganha uma alma para Deus não é com argumentos, é com oração. Porque muitas vezes as pessoas estão bloqueadas, né, para entender porque estão com problemas espirituais. Temos que ter isso em mente, certo? Então, se você não for católico, você não será um bom apologeta. Você precisa ser católico para ser um bom apologeta católico. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E o princípio está aqui, como São Pedro disse, com modéstia. Com modéstia. Não poucas vezes eu vejo pessoas se arrogando, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu li 383 mil livros e você só leu 2, né? As pessoas vêm com títulos, vêm com uma soberba. Isso não é de Deus, não é assim. Sempre com humildade, sempre querendo a conversão do outro, né? É muito comum existir nesse meio de defesa da fé, de apologética, a vaidade, o orgulho. Não, porque eu tenho que humilhar o outro para mostrar que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Desculpa, mas aos olhos de Deus você é pior do que o publicano. Então a nossa postura dentro do Veritatis, quem nos acompanhou nesses anos, nós temos alguns debates publicados no site, né? Nós sempre procuramos o amor, respeitar o outro, porque nós sabemos que as pessoas não estão no erro por má fé, muito pelo contrário, por boa fé. Então, você não vai ganhar o outro com arrogância, você não vai ganhar o outro com orgulho, você sempre vai ganhar o outro com modéstia, com calma, com pena. Isso é muito difícil, porque é muito comum quando você está em um debate, né, principalmente aí pela internet, do que os ânimos se exaltem. Isso é muito comum. Então, quem está começando na apologética, o que eu recomendo? Fujam de debates, fujam de polêmicas, né? É preciso ter uma caminhada muito grande para entrar nessa seara, certo? Isso não é para quem está começando. Quem está começando, estude, aprenda, viva a sua vida sacramental, viva a sua vida de piedade, né? Porque é de um espírito forte que você vai conseguir combater o erro. A vida intelectual, claro que ela é essencial para um apologético. Como eu disse aqui, ele tem um monte de coisa para estudar, né? Tem catecismo, tem a doutrina da igreja, pouquinha coisa, né? Tem patrística e patrologia, tem teologia, tem história e tem a filosofia tomista. Pouquinha coisa, né? Mas isso tudo sem oração e sem vida de piedade vira orgulho. Isso vira soberba. Isso vira vaidade. Isso não, para as causas de Deus e para as causas da igreja, isso não tem proveito algum, tá? Então, temos tempo ainda? Temos tempo. Pode seguir, professor. Tá bom, porque eu vou falando aqui, depois você me barra aí, viu? Pode deixar. Qualquer coisa. Então,
eu comecei, né, naturalmente pela patrística, certo? Foi através da patrística que eu fui convencido de que a fé católica era a fé verdadeira, né? Então, o apologista católico, o apologeta católico, não pode ter dúvida do que ensina a igreja. Ele precisa sempre ter a igreja como mãe e mestre. Isso é muito importante. E não pegar um pedacinho do ensino da igreja, como muitos fazem, mas tudo que a igreja ensina, desde o primeiro século até agora, né? Tudo que a igreja ensina, porque a igreja o apóstolo Paulo diz, né? Em 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, se você não acredita na sua mãe, com que segurança você vai defender qualquer coisa? Certo? E outra coisa, se você não sabe, não fale. Se você não sabe, não discuta. Não é vergonha nenhuma não saber. Não é vergonha nenhuma. Nós não sabemos tudo. Tem coisa que nós não sabemos. Aí você fala assim, beleza, tal, vou estudar, vou procurar, depois a gente volta, né? Principalmente quando a gente conversa com protestantes, eles lançam um tema, aí você fala sobre aquele tema, depois eles vão para outro, aí, né? Aí deixa você doidinho. Isso aí, o Carlos Nabeto chama isso aí de metralhadora giratória, né? Protestante. E é um método que foi ensinado por Calvino. Uhum. Calvino ensinou isso. Olha, para você deixar o católico em maus lençóis, começa aqui, depois você vai para lá, e vai parecer realmente que você não sabe responder. Então, sempre que você for discutir, não só com protestante, mas com qualquer um, sempre que a pessoa fugir do tema, você... Não, calma aí, mas vamos terminar isso aqui? A gente está falando disso aqui, vamos terminar isso aqui para depois a gente passar o próximo? E muitas vezes a garotada aí não se atenta para isso, sempre cai na armadilha. Né? Então, tome muito cuidado com isso. Responda tudo ponto a ponto. Se você se irritar, respire. Eu sou colérico, viu, gente? Eu sou colérico. Então, para mim, é um desafio tremendo. Então, eu tive que aprender, né, a respirar, né? Respira, pede a Deus, reze uma Ave Maria, mas nunca responda a ninguém com raiva, com ódio, né? Sempre, e o Espírito Santo não aproveita nada disso. Quando você responde dessa forma, é você que está falando, não é Deus, né, usando você como instrumento, como meio de alcançar uma alma. Por isso que é muito importante a piedade católica. Né? Então, uma pessoa sem uma vivência sacramental, sem estar em estado de graça, né? Conversão constante, nada de... Gente, olha, nada disso de se confessar uma vez por ano. Não. Vocês tomam banho uma vez por ano? Não. Você troca o óleo do seu carro uma vez por ano? Não. Você lava o seu carro uma vez por ano? Não. E por que que com a sua alma você vai fazer isso? Né? Então, nós precisamos ter uma vida de piedade, uma vida de confissão constante, uma vida sacramental constante. Tudo isso nos ajuda, né? Na temperança, no amor, na paciência, no saber parar, porque muitas vezes você tem que parar de falar. Muitas vezes você tem que perceber que o outro já não vai te ouvir mais. Pare. Né? Mas são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Né? Com o tempo. Então, por isso que eu sempre recomendo, quem está começando na apologética, não faça isso por vaidade, para aparecer e tal, porque isso não interessa a Deus. Certo? Defenda
a igreja porque a igreja precisa ser defendida. Defenda a verdade porque vale a pena defender a verdade. O Carlos Ramalhete tem uma frase, eu não sei se ele ainda se lembra dessa frase, faz muito tempo, mas ele sempre me falava que a contenda por conta da verdade nunca é contenda em vão. Nunca. Sempre vale a pena lutar, falar, insistir por coisas verdadeiras, principalmente por coisas santas. Principalmente. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, por que você fica aí falando da igreja e tal, né? Você tem a sua fé, tudo bem, fica aí com a sua fé e deixa o povo, né, ter a fé deles e tal. E eu respondi assim, porque a salvação é para todos. Todos nós temos que nos salvar. E só existe um meio, só existe um caminho. Cristo e a sua igreja. Fora da igreja não há salvação. E é por isso que eu sou chato. É por isso que eu insisto. E é por isso que eu incomodo. E saiba que defender a fé é também atrair para si muitas inimizades. É desagradar muita gente. Quem é politicamente correto, quem gosta de ter um monte de amizade, de agradar todo mundo, não serve para ser apologético. Porque muitas vezes você vai desagradar, muitas vezes você será incompreendido. Né? E as pessoas precisam de tempo para amadurecer, ainda mais nos tempos de hoje. Existem questões que são muito profundas e você vai falar, as pessoas não vão entender de bate-pronto. Elas vão entender depois. Eu tenho com a graça de Deus, eu recebo quase que diariamente muitas mensagens de pessoas que se converteram, né? Que o Veritatis Splendor de alguma forma colaborou com a conversão dessa pessoa e elas falam isso. Você falava isso, eu via teus artigos, eu via isso, eu via aquilo me incomodava, eu não aceitava, mas depois de 3 anos aí eu fui digerindo e fui ver que era verdade. Hoje eu sou católico. Como eu me alegro com essas mensagens, né? Porque como é bom trabalhar para a messe do Senhor, como é bom criar catedrais nas almas, como falava, né? O polêmico e saudoso professor Orlando Fedeli também. Certo? Ele falava muito isso, né? Que ser apologeta é criar catedrais nas almas. Uma frase muito, muito bonita, muito bela. Certo? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas entrando na apologética, entrando em discussões por pura vaidade, por querer aparecer, por orgulho, por querer humilhar o outro. E esse não é o caminho. Acredito que o Carlos Ramalhete vai falar amanhã, ele vai falar das virtudes, né? Exatamente. Da apologia. Ele vai abordar de forma bem melhor e completa esse tema. Então, eu comecei pela patrística, né? É fundamental conhecer a patrística, é fundamental conhecer o que a igreja sempre ensinou de forma perene através dos pais da igreja, fundamental isso. Então, assim, depois eu fui pelo catecismo, né? Mas assim, quem já é católico, eu recomendo que estude o catecismo e depois leia a patrística. Vai aproveitar melhor, porque você vai ter uma leitura com uma formação. Então, você vai ter uma sensibilidade a certas coisas que eu não tive quando eu estava me convertendo, né? Tanto que, depois que eu me tornei católico, que eu aprendi o catecismo e tal, eu voltei para a patrística. Então, eu consegui descortinar várias coisas que eu não consegui perceber num primeiro momento. Porque eu já estava começando a entender
algumas coisas pelas luzes da fé. Porque a fé, ela é uma luz, ela ilumina a nossa inteligência. Então, minha inteligência estava obscurecida, mas com a graça de Deus eu conseguia tatear alguns brilhos das pedras, mas com a minha conversão, quando eu voltei, foi assim, maravilhoso, né? E estudar, e assim, isso não é só para ser apologeta, não, é para ser católico mesmo, né? É muito importante você conhecer os pais da igreja, conhecer a vida dos santos, que coisa maravilhosa, as suas tribulações, o seu proceder, certo? Você não vai ver arrogância, você não vai ver orgulho, você não vai ver soberba nos santos, certo? Eles, claro que alguns tinham temperamentos bem difíceis, como eu tenho, meu temperamento difícil, mas a gente sempre, com a graça de Deus, procura dominar e usar a força desse temperamento para aquilo que é necessário, certo? Para aquilo que é preciso. Que é isso que os santos faziam, né? Que a graça ela não anula a natureza, ela a eleva. O professor Joel falou sobre isso ontem também, certo? A história da igreja, muito importante que vocês conheçam, principalmente com alguns tem algumas questões interessantes, porque as pessoas se escandalizam muito com algumas questões dentro da igreja, mas a igreja sempre foi turbulenta, sempre foi agitada. Então, quando a gente conhece a história da igreja, o proceder de grandes santos, a gente começa a ter uma compreensão mais madura de certos problemas e a gente começa a não se escandalizar com certas coisas. No sentido de não de achar normal, mas no sentido de ter um olhar sobrenatural, um olhar espiritual sobre aquele problema, né? Como, por exemplo, hoje a nossa hierarquia, infelizmente, não é tão católica quanto poderia ser. Ah, professor Alexandre, mas você fala isso baseado em quê? Que soberba? Baseado nos santos, baseado na história. A igreja sempre teve um proceder. E hoje nós vemos que o proceder da hierarquia não está muito adequado ao proceder do sempre da igreja. Então, não é um julgamento de valor, é um fato. Né? E como é que os santos reagiram a essas questões? Aí nós vamos aprender com eles, né? Nós vamos aprender com esses mestres. Então, quando a gente imita um Santo Atanásio, quando a gente imita um Santo Agostinho, para quem conhece a história da igreja e a vida dos santos, as pessoas entendem. Ah, ele está fazendo isso por causa disso. Ele tá se colocando assim por causa daquele exemplo, né? E não veem você mais como uma pessoa anticatólica, que hoje isso está muito comum. Hoje a gente vive um certo legalismo, né? Um certo positivismo canônico, né? E não é bem assim, né? A igreja tem um proceder. Eu coloquei até um texto esses dias, acho que foi ontem, no Facebook, sobre a tradição, né? O que é a tradição? A tradição é você dar o sentido perene através do tempo daquilo que é eterno, daquilo que deve sempre permanecer. Por isso que a igreja ela é essencialmente, eu escrevi lá, ela é essencialmente tradicional. A igreja nunca pode ter revoluções, nunca fazer as coisas de uma hora para outra. Esse não é o proceder da igreja. Então, quando a igreja procede de forma diferente, nós temos todo o direito, bem embasados, com amor filial, não com soberba, de questionar, de levantar bandeiras. Olha, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui. Como nós temos visto alguns membros da hierarquia fazer atualmente. Como Santo Atanásio fez na época do arianismo, né? E basicamente é isso. Esses seriam os meus conselhos, né?
com base na minha experiência, com base na minha vivência, certo? E estou aberto aí às perguntas que tiverem. A gente, dependendo de alguma pergunta, a gente vai desenvolvendo melhor um aspecto ou outro, né? Excelente, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um prazer imenso conhecer um pouquinho mais da sua história aqui também. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Prestes. Ele pergunta qual que seria o melhor catecismo para o apologeta. O amarelo, o catecismo de São Pio X ou o de Trento? Pergunta polêmica, hein? E difícil. E difícil. Bem, eu, sinceramente, eu não acho que exista um melhor catecismo, certo? Eu tenho os três aqui. Eu recomendo que você leia os três. Recomendo que você estude os três. Comece pelo de São Pio X, porque é o mais simples, certo? Depois leia o Catecismo Tridentino, o Catecismo Romano, porque ele é mais denso, mas ele já vai na linha do Catecismo de São Pio X. Depois leia o Catecismo Novo. O Catecismo Novo ele é bem complexo, ele é bem longo, mas ele é muito rico em passagens da Sagrada Escritura, ele é muito rico em referências aos Santos Padres, né? Eu seguiria esse caminho. Mas eu não sou assim, eu não tenho condições de dizer qual catecismo é melhor, né? Eu acho que são obras da igreja e todas elas são proveitosas. Mas assim, comece pelo São Pio X, Catecismo Romano e depois o Novo. Excelente. Eu tenho uma pergunta minha agora, professor. Enquanto isso, os nossos espectadores podem mandando as suas perguntas aqui nos comentários. Você falou para a gente aqui que foi estudando patrística que foi despertando para a conversão católica. Teve algum trecho específico da patrística que te marcou? O que te despertou assim para a fé católica dentro desse estudo patrístico aí? Muito, muito boa pergunta. Essa pergunta é excelente. As cartas dos padres apostólicos, especialmente as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia. O que acontece? Existe uma teoria, né, protestante de que a Igreja Católica fora fundada por Constantino. Gente séria, gente que estuda, sabe que isso é uma conversa fiada, mas essa mentira que é repetida 1000 vezes ainda é verdade na cabeça de muita gente. Então, no Veritatis Splendor, o que nós fizemos? Já que eles falam que a igreja ela começou linda, mas ela se perverteu, nessa teoria, né? Ela se perverteu no século IV. Vamos ver, então, o que era ensinado antes desse período? Vamos ver o que era ensinado no primeiro século, no segundo e no terceiro, então, já que, segundo eles mesmos, esse período é um período lindo, maravilhoso, a igreja estava pura e imaculada. E é exatamente o período que me fez me converter. Porque como eu já conhecia a teoria, e era adepto dela, inclusive, né? Deixa eu só fechar um negocinho aqui que está fazendo um barulho danado. Fique à vontade. Pronto. Então, como eu também era adepto dessa teoria, quando eu comecei a ver as cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? O martírio de São Policarpo, os trechos de Papa Herápolis, a Didaquê, a carta de São Clemente Romano aos Coríntios, tudo ali no cristianismo primitivo. Quando São Clemente escreveu a carta aos Coríntios, São João ainda era vivo. São João ainda era vivo. Então você veja a antiguidade. Eu já vi ali os pilares da fé católica. Primeiro, a sucessão apostólica,
Quer dizer, a eclesiologia católica toda ali, a igreja é gerada através da sucessão dos apóstolos, via ali a Eucaristia, muito claramente, via ali o primado da igreja de Roma, e aquilo para mim foi assim, meu Deus, até os caras para inventar uma mentira inventa mal feito, né? Então foi isso. Então foi muito marcante para mim as cartas dos pais apostólicos. Muito marcante. Excelente, professor. Uma última pergunta aqui, então, para a gente encerrar. O senhor acha que todos nós temos o dever de sermos apologetas? Pergunta do Gabriel, meu braço direito aqui no Cooperadores. Todos nós temos o dever de sermos apologetas ou seria uma vocação específica? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Ótima pergunta. Temos o dever. Temos o dever. O cristão ele é sempre chamado a defender a fé. E defender a fé, muitas vezes, não é com palavras, mas com seus atos. Quando você é um bom católico, quando você dá o exemplo pela sua vida, você já está defendendo a fé. Quando você está numa família que está destruída pelo divórcio, pela aquela esculhambação, né? E você é fiel à sua esposa, e você tem um matrimônio correto, duradouro, perene, você está sendo um farol. Você já está defendendo a fé. Você já está sendo um modelo. Então, nós defendemos a fé principalmente com as nossas atitudes, com as nossas ações. Principalmente. O principal evangelho que nós podemos pregar é o evangelho do nosso exemplo. É o evangelho da nossa vida. Então, a resposta é sim. Sim. Muito bom. Professor, muito obrigado pela sua ilustre presença aqui. Fiquei muito feliz que você pôde participar. Agradeço a presença de todos, tá bom? A gente vai encerrando por aqui essa live. Amanhã tem mais com o professor Carlos Ramalhete, tá bom? Que vai nos falar sobre a virtude do defensor da fé. As virtudes, né? As virtudes do apologeta, as virtudes do defensor da fé. Então, lembro a vocês ainda que, de repente, não estão nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, que possam acessar aí para que a gente possa conversar um pouquinho mais de perto. Sigam o Veritatis, sigam o professor Alessandro também nas redes sociais aí, porque os conteúdos são imensos, né? Já tem muito tempo de produção de conteúdo e todos nós podemos, graças a Deus, hoje desfrutar de tudo isso, de toda essa riqueza. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado. O nosso Instagram é Apostolado VS. Nos sigam lá, nos deem essa moral, né? Nos prestigiem, porque é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor e com muita modéstia, com muita humildade sempre. Sempre. Porque, como eu disse aqui, o verdadeiro apologeta é aquele que se coloca à disposição de Deus. Ele não quer aparecer. Ele não quer ser famosinho. Ele não. Se você procura apologética para isso, desculpa, você tá fazendo isso errado. Excelente. Certo? Excelente. Professor, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Deus abençoe. E amanhã tem mais às 20 horas com o professor Ramalhete. Tá bom? Até mais então. Salve Maria. Tchau, tchau. Amém. Salve Maria.